Saúdo a Igreja de Deus, os pré-adolescentes, adolescentes, com a paz do Senhor, amém? É um momento de alegria nós estarmos aqui na congregação Getsemane e quero externar minha gratidão ao convite feito por intermédio do nosso pastor, meu amigo, o irmão Rodney, e toda a coordenação de adolescentes, de jovens dessa área, o nosso pastor e amigo também, pastor Valbert, que não se encontra presente, mas nós estendemos aí o nosso abraço, a nossa gratidão ao nosso pastor também pelo trabalho que vem desempenhando nessa congregação. É um encontro, ou te encontro, né, da área 5, e nós ficamos felizes pela sensibilidade que a Igreja, a Assembleia de Deus em Bacabal tem, por ter um departamento voltado para os nossos adolescentes. Uma fase de transição, como eu comentava com a irmã agora há pouco, desafiadora, mas todos nós já passamos por essa fase. Talvez com desafios um pouco menores, mas cada época existe os seus desafios específicos. Eu também sou professor de história, sou também advogado, e eu aprendi com a história, e eu até falava isso para o meu filho ontem, o Isaac, ele tem 7 anos. E não foi coincidência, pastor Rodney, mas eu acredito que é propósito. O Isaac ontem mesmo estava me perguntando: pai, quando foi que Deus passou a existir? E ele com 7 anos, ele já tem essa curiosidade de entender sobre Deus, porque existe uma essência divina dentro de cada um de vocês, porque vocês, como diz o pastor Raposo, nós somos 2 vezes de Deus, uma porque Ele nos criou, e a segunda porque Ele nos comprou com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário, pelo seu Filho Jesus Cristo. Eu disse: Isaac, o nosso Deus é um Deus que sempre existiu. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, é o começo, é o fim. Ele chama a existência todas as coisas. E Ele disse: quando foi que Ele criou o universo? Quando foi que Ele criou os animais? Eu disse: tu lembra do projeto da criação lá da escola assembleiana? Então aquele projeto mostra Deus chamando a existência, Deus criando o céu, a terra, com a sua palavra. E essa palavra, adolescentes, pré-adolescentes, ela precisa estar guardada no coraçãozinho de vocês. Esse encontro, como bem me explicou o pastor Rodney, tem como tema a origem, de onde nós viemos. E quando nós analisamos a nossa existência, tem um propósito na nossa existência. Nós não somos acidente. E aí hoje, quando o pastor Rodney me ligou, a gente fica um pouco apreensivo, porque foi uma substituição do pastor Jarber, né, que está também no desafio, dando aula em uma outra cidade, aula de teologia. Mas eu aceito com muito temor, tremor e gratidão, porque eu sei que Deus, na sua onisciência, Ele sabia o nome, Ele sabia que todos nós estaríamos aqui nessa noite. Ele sabe o que é que você precisa, Ele sabe o desafio que você está enfrentando, porque vocês, eu lembrei de uma frase de um escritor em um livro que eu ganhei sobre jovens, e eu vi a irmã Miriam falando aqui com vocês com muito carinho, chamando vocês de pérolas, de joias preciosas. E esse autor, ele dizia que vocês, adolescentes, são como diamantes, e quando lapidados, vocês sabem o que é um diamante? É algo precioso, né? Se a gente tivesse um diamante aqui nas nossas mãos, nós estaríamos ricos, poderíamos vender e comprar tudo aquilo que a gente pensa, aquela viagem que vocês tanto desejam, né? Ajudar o papai e a mamãe. Mas vocês são mais preciosos do que diamante, porque vocês
A alma de vocês foi comprada por um preço que não dá para se calcular. E o autor dizia que o jovem, o adolescente, o pré-adolescente é como diamante. Quando ele é lapidado, ele apresenta um brilho muito intenso. E vocês precisam brilhar lá na escola, lá brincando com os coleguinhas de travinho, brincando com as coleguinhas de boneca, estando na vizinhança, nas férias, viajando. Vocês têm que brilhar, porque Jesus, ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vocês têm consciência que existe dois caminhos, céu e inferno. E aquele que não obedece àquilo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou. E eu digo sempre, às vezes, quando estou ministrando aula na escola dominical, e às vezes para os alunos adolescentes, eu muito tempo dei aula para EBD, na classe de adolescente lá no Templo Central, e eu sempre dizia algo para eles entenderem que Deus, ele nos deixou um manual. Só que esse manual, ele não deixou foi sugestão, não. Às vezes a gente pensa que Deus deixou sugestão, ele deixou mandamentos. E ele espera que a gente venha cumprir. E é interessante, eu também tive a idade de vocês. A idade da Eloá, que eu vi pequenininho, peguei no braço. E hoje ela já é uma pré-adolescente. E quando são criados na casa de Deus e ensinados, vocês serão como aquilo que o salmista diz no Salmo 1. Se vocês não imitarem a conduta dos pecadores, nem ouvir os conselhos ruins, que os amiguinhos muitas vezes que não conhecem a Jesus, eles estão tentando influenciar vocês, mas vocês têm que influenciar. Às vezes aquilo que vocês estão assistindo no celular, nas redes sociais, nos rios e tantos vídeos rápidos que passam para prender a atenção de vocês. Vocês são diferentes de nós, que eu já tenho 40 anos. Vocês são nativos digitais. Nós somos imigrantes. Um imigrante, ele tem sotaque. Quando ele fala, a gente percebe, ele não é brasileiro. Hoje nós lidamos com a tecnologia com algumas dificuldades. Agora vocês nasceram com celular, controle remoto dentro do berço. A mente de vocês é acelerada, como dizia Augusto Cury. Vocês têm a síndrome do pensamento acelerado, porque vocês se alimentam com muito mais informações do que nós, que passávamos o dia brincando na rua, na casa dos colegas, criando os próprios brinquedos, coisa que às vezes vocês não estão vivendo essa experiência que nós tivemos. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que você é precioso, que você não está aqui por acaso. Hoje eu voltei para ler um livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e ele tem um capítulo que diz: você não é um acidente. Antes de vocês serem concebidos pelo papai e pela mamãe, pensado pelo papai e pela mamãe, você foi projetado na mente de um Deus soberano que tudo pode e sem Ele nada nós podemos fazer. Eu gosto muito daquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos dizem glória a esse Deus? É importante vocês glorificarem a Deus desde novinho, entender, porque eu passei por essa etapa também. E eu vi que muitos dos meus colegas que não obedeciam papai e mamãe, alguns estão morando ali no Jussaral, no cemitério. Sabe por quê?
porque eles têm os dias abreviados, porque não obedeceram à lei do Senhor. E se não obedecem, não vão ser como árvore plantada junto a ribeiro, que o salmista diz que dá o fruto na estação própria. E aí tudo que vocês sonham, que os pais sonham para vocês, se vocês forem obedientes à palavra do Senhor, vai se cumprir no tempo certo. Eu digo isso como um testemunho, porque tudo que um dia meus pais sonharam, mesmo com muita dificuldade, eu vi acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. E a gente espera que vocês sejam melhores do que a gente. Os pais querem que os filhos sejam melhores do que eles, que vocês possam dar passos mais longes. Eu dizia sempre para os meus alunos: se você não pode fazer tudo o que quer, faça o que puder, e assim chegará mais perto do que quer. O irmão Rodney me disse que esse encontro é um momento de conexão com Deus, pensando em vocês, com verdade e com propósito de vida. Porque nós vivemos em um mundo onde não tem mais limite, onde as pessoas estão vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem valores. É por isso que os pais de vocês colocam vocês na escola, trazem para a escola bíblica dominical, ensinam em casa, porque o que aprende em casa se estende aos outros espaços. Minha avó dizia: o que aprende em casa leva à praça. Os bons hábitos, eu disse: Isaac, você tem que aprender a ser higiênico, é aqui em casa. A obedecer os mais velhos, é aqui em casa. Porque se você obedece o papai e a mamãe, você vai obedecer a professora, você vai obedecer os seus líderes. E nós vivemos em um mundo onde Deus está sendo esquecido, coisas estão sendo amadas e pessoas estão sendo usadas. Deus, coisas e pessoas. Eles estão dizendo aí: Deus não existe. Sabe para quê? A estratégia que está por trás dessa fala, desse pensamento: se Deus não existe, tudo é permitido, não tem pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, mas quando nós aceitamos a Jesus e confessamos, e você desde novinho pode fazer essa confissão, nós somos pecadores redimidos, resgatados, lavados no sangue de Jesus para morar no céu. E Jesus te trouxe aqui nessa noite, adolescente, pré-adolescente, criança, jovem, para te dizer que Ele tem um plano maravilhoso na tua vida. O diabo também tem um plano para roubar, para matar, para destruir, para afastar você de Deus, para apagar a tua história, a tua memória. Eu até dizia para Isaac anteontem: Isaac, tu sabe por que tu tem história? Ele disse: não, papai, porque você não nasceu desse tamanho, você se transforma a cada dia. Olha, teu irmãozinho tem um filho de 1 mês e 15 dias. Eu disse: daqui a pouco o Efraim Emanuel, ele vai crescer também. E tudo que se transforma tem história. E quando o irmão Rodney me chama para conversar com vocês sobre a criação do mundo, é uma história escrita por um Deus criador de todas as coisas. Como diz um escritor da CPAD, Gunnar Berg, ele diz: a história é a ciência do homem no tempo que Deus deu para que a gente possa se relacionar com Ele. Quantos já conversaram com Jesus hoje? Ao levantar, agradeceram por ter amanhecido com vida, porque muitos hoje desceram à sepultura, sem Deus, sem paz, sem salvação. Vocês estão conseguindo se locomover, mexer todos os membros, mas existem crianças nesse momento, em outras partes do mundo, que estão ali entubadas, que estão aleijadas, que estão sendo consumidas por doenças terríveis. Eu acredito que todos vocês adolescentes, pré-adolescentes, crianças e jovens, fizeram no mínimo 3 refeições hoje. Mas existem crianças em outros continentes que não fizeram uma refeição hoje. E às vezes vocês esquecem de agradecer a Deus pelo papai, pela mamãe,
pela saúde. Vocês gastam horas no celular, nas redes sociais, e talvez poucos minutos, e leem muita coisa ali, mas às vezes não sabe um versículo de cor da Bíblia. Se vocês aprenderem a cada dia um versículo, vocês serão pessoas diferentes. Porque quando eu lembro daquilo que o autor da Vida com Propósito, ele diz que o primeiro grande propósito de Deus ao nos criar é nos fazer o quê? A sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados para ser semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, discípulos de Jesus. Sabe por que você desobedece o papai e a mamãe? Às vezes é teimoso, às vezes pode ser até desonesto. Sabe por que a gente erra? Jesus, ele diz, como mestre, como professor, ele diz, sabe por que vocês estão errando? Errais por não conhecer as Escrituras, a Bíblia, e nem o poder de Deus. Venham para a escola dominical aprender mais de Deus. Leia todo dia também. Eu assim fico feliz com o Isaac, às vezes a gente nos afazeres e cansado, e ele diz, papai, o devocional. E no dia que ele dorme mais cedo, que não dá tempo, ele, papai, atrasou o devocional do dia anterior. E aí nós temos muitas tecnologias hoje, recursos, né? Tem a Bíbliazinha ilustrada, e ali eu coloco o QR Code, e aí vem a narrativa, e eu vou explicar para ele, porque é importante que ele aprenda, porque daqui a pouco ele está na idade de vocês. Ele tem 7 anos, é uma criança. E ele precisa aprender que Deus, ele é muito importante nas nossas vidas. Que eu só cheguei aonde estou, como pai do Isaac, como professor, como advogado, como crente da Assembleia de Deus do pastor Raposo, porque Deus foi misericordioso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus, ele existe. Ele existe. Por mais que algum professor lá na escola venha dizer que você é fruto de uma teoria da evolução, não, Deus existe. Eu aprendi lá na minha igreja que Deus criou o mundo. Eu aprendi lá na minha igreja que Deus, lendo a Bíblia, que Deus, ele é o poderoso, ele é criador de todas as coisas, ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Porque antes que houvesse dia, eu sou. E é esse Deus que nós adoramos. E ele te chama, jovem, adolescente, nessa noite, para adorar ele em espírito e em verdade. Não adianta, às vezes, tentar pela mente humana entender a existência de um Deus, mas eu me alegro e lembro desse versículo, que às vezes era textuário, e estava ali na leitura bíblica da lição, que dizia, graças te damos, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultou essas coisas aos sábios entendidos e revelou a nós, os seus pequeninos. Crianças, Deus, ele bate no teu coração, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Deus é o teu melhor amigo. Ele quer ter intimidade com você. E a intimidade do Senhor é para aqueles que buscam ele. Ele vai se revelando para vocês. Ele vai ajudar vocês a passarem por momentos difíceis. Hoje tem adolescentes que estão tirando a própria vida pela ansiedade, excesso de futuro, pela depressão, muitas vezes o excesso do passado, de coisas negativas. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E quando tem um desequilíbrio, muitas vezes nós estamos adoecendo. A pandemia veio, trouxe muitas doenças psicológicas, psicossomáticas, mas nós somos vitoriosos, porque nós passamos pela pandemia, o Senhor preservou as nossas vidas, para a gente louvar e engrandecer o seu rico e precioso nome. Algumas dúvidas comuns aos adolescentes, vocês têm muitas dúvidas, e tem um livro do Charles Conso, Respostas às Dúvidas dos Adolescentes. Eu fui revisitando hoje, quando o pastor me fez o convite,
E uma das grandes dúvidas que o cônsul coloca é a pergunta: Deus existe? Desde que o mundo é mundo, muitas pessoas passam a questionar a existência de Deus. Quando eu estudo os filósofos da Grécia, eu vejo que eles se preocupavam em entender a origem do universo, o princípio que teria dado origem ao universo. E eles tentam entender, alguns defendem, é a água, é o ar, é o fogo que deu a origem ao universo. Outros pensadores chegam a dizer que o universo é uma ilusão, como se tudo fosse aquele Matrix, o filme que nós assistimos, que nada fosse real. Mas se esse universo é uma ilusão, por que nós sentimos dores? Por que nós nos alegramos? Por que nós nos relacionamos? Por que tantos sofrem? E por que nós temos a certeza que nós vamos morar no céu? Porque esse Deus, Ele criou o universo. Mas existem muitos que estão dizendo que o universo se criou sozinho. Seria como dizer, um bolo assou a si mesmo, sem forno, sem massa, sem ninguém. A ciência mesmo diz que tudo tem uma causa. E a lei da causa diz: se alguma coisa existe, esse copo existe. Pressupõe que antes houve uma força anterior que o chamou à existência, que o fez, que o produziu. Mas muitos estão dizendo: o universo ele é eterno, ele sempre existiu. Não. É por isso que muitas religiões estão cultuando a terra, estão cultuando seres da natureza. Mas nessa noite, adolescente, pré-adolescente, Deus nos traz aqui para nos dizer que aquilo que eles não conseguem explicar, que esse nada que muitas vezes eles tentam entender, que o universo, o cosmos, veio de uma grande explosão, veio de um nada, e esse nada que eles não conseguem entender, ele existe. É o Deus que chama a existência, é o Deus que fez o universo. Se o universo existe, é porque antes de tudo existiu uma força que chamou a existência e disse: haja luz, e houve luz. E esse Deus também nos criou. Muitas vezes nós ficamos procurando textos na Bíblia que falam e respaldam a criação. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 4, 11, diz: tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E esse encontro também tem como tema que somos obra-prima de Deus e não um acidente. Você é a obra-prima da criação de Deus. Antes de ser concebido pelos seus pais, vocês foram projetados na mente de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, de um Deus onipresente. Um Deus que nos criou e Ele tem um manual, Ele sabe aquilo que nós passamos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, Ele sabe os conflitos que vocês estão vivendo, mas Ele está do teu lado todos os dias, dizendo: não temas. Quando vocês estão tristes, vocês podem ouvir a voz do Espírito Santo, mandando alegrar-se no Senhor. E saber que obedecer pai e mãe é um mandamento com promessa, e que terão os seus dias acrescentados aqui nesta terra. O versículo base, ou o texto base, se encontra em Efésios capítulo 2 e versículo 10. Quantos tem Bíblia aí? Quantos tem? Trouxeram? Levanta aí para a gente ver.
Sabe onde é que se encontra o livro de Efésios? É no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. E Paulo está escrevendo a uma igreja. E ele está dizendo aí, no versículo de número 10, capítulo 2. Vamos ver se vocês encontram rapidinho. Efésios, capítulo 2, e versículo de número 10. Paulo é considerado o 13º apóstolo. Ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Foi um perseguidor dos cristãos e passou a ser perseguido. E ele ajudou a consolidar as primeiras comunidades cristãs no mundo, dizendo: olha, isso aqui é judaísmo, isso aqui é cristianismo. E Paulo está escrevendo no versículo 10 o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, para realizar boas obras, as quais Ele planejou para nós há muito tempo. Quantos são obra-prima de Deus? Quantos foram criados por Jesus? Aqui não tem ninguém que veio da teoria da evolução do macaco. O macaco foi criado, é criatura, foi criado também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali em Gênesis você vai vendo todos os dias da criação. No 7º ele descansou. E os animais, um dia desse Isaac estava me perguntando: e os dinossauros? Eu disse: dinossauro é o que, Isaac? Réptil? Pois os répteis foram criados pelo Senhor Jesus. A Bíblia tem resposta para tudo. A ciência é um conjunto de leis que explicam os fatos. A fé, ela, de certa forma, não está limitada à ciência, aos métodos da ciência. Porque, como diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. A fé, ela é a determinação na alma, como diz Max Lucado, um grande escritor, e que acrescenta ousadia aos nossos sonhos. E vocês precisam ter fé, adolescentes e pré-adolescentes. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E precisamos ter fé. Se creres, se tiver fé, é preciso crer primeiro, para ver o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Vocês têm sonhos. Com certeza, se eu for perguntar para cada um de vocês o que vocês desejam ser daqui a 10 anos, cada um tem em mente uma profissão. Cada um tem um desejo de ter uma vida digna, de ajudar os pais, de ter uma independência financeira. Mas, acima de tudo, é importante entender que o maior sucesso é ser cheio de Deus. Porque Deus é a fonte de toda a prosperidade. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É preciso ter esses valores guardados no coração desde cedo. E nós entendemos que antes mesmo, como já foi lido aqui no Salmo 139, de nós sermos formados no interior da mãe, como disse o salmista: no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão do útero. E às vezes vocês terão professores que vão dizer: meu corpo, minhas regras. Professores que vão defender o aborto. Professores que não são cristãos e que vão defender que você não nasce homem ou mulher. Você pode ser o que você quer, porque o sexo não é biológico, o gênero masculino e feminino. Mas vocês
têm uma identidade determinada pelo Criador. Macho e fêmea os criou. O Ciro Sanches escreve para os meninos, para os adolescentes e pré-adolescentes. Ele tem um capítulo que ele fala das turbações do coração, quando a gente tem pensamentos negativos. E ele diz: não se turbe o vosso coração, que nós possamos ter boas, positivas palpitações no coração, porque quando fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos convencer que nós estamos errados. E muitas vezes vocês vão estar com a consciência pesada ao fazer algo que desagrada a Deus. Nós precisamos sim ensinar os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Eu, como professor, eu me sensibilizo muito quando eu vejo um ex-aluno, jovem ainda, ou adolescente, tirando a própria vida, dizendo que a vida dele não tem sentido. Às vezes, eles mandavam mensagens dizendo: eu estou com vontade de me matar, professor, porque a minha vida não tem sentido. E a gente leva a palavra do Senhor, porque eu vejo que o campo educacional, tem a missionária Rosa, que é professora, e Deus nos chamou para sermos missionários no campo educacional. Porque se a gente não está preparado para esses desafios, eu que sou da área de humanas, e muitas vezes eu fui perseguido dentro da universidade por estudar a nossa cultura evangélica. Quando eu fiz o curso de História, eu escrevi no final a história do pentecostalismo em Bacabal. Eu fui entrevistar os irmãos antigos, conversar com o pastor Boaventura, pegar as informações, coletando informações. Depois eu escrevi um livro sobre a história da música evangélica a partir dos discos. E todas as vezes que a gente escrevia algo dessa natureza, tínhamos professores que eram intolerantes, que nos perseguiam. Eu desisti? Não. Às vezes eu estava dando aula ali na UFMA, e às vezes os alunos evangélicos diziam: professor, ainda bem que nós temos um professor evangélico, porque é difícil a gente ter as nossas ideias respeitadas, porque eles acham que ser evangélico é ser alienado. Não. Nós evangélicos, e vocês adolescentes e pré-adolescentes, vocês estão estudando, estão no ensino fundamental, daqui a pouco estarão no ensino médio, e daqui a pouco estarão lá no ensino superior, e lá tem um monte de ideologia que vão tentar tirar aquilo que a gente ensinou para vocês todos esses anos. Tem muitos jovens que pediram uma oportunidade para passar no vestibular, para entrar no Instituto IEMA, no Instituto Federal, nas universidades, mas quando eles chegam lá, eles deixam de lado tudo aquilo que eles aprenderam aqui. Eles foram presas fáceis de ideologias que vão na contramão do que a gente aprende na igreja. Tem um filme, Alice no País das Maravilhas, e tem um coelho lá. Alguém de vocês já deve ter assistido. E tem um coelho lá no filme que ele diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o mundo está assim. Agora, para nós, não. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o caminho. O caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E ele manda a gente examinar as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. Jesus também foi menino. Jesus também foi criança. Jesus também foi adolescente, assim como vocês estão sendo. Mas Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Se ele foi 100% homem, 100% Deus, nós temos também a capacidade de, enquanto homens, vencer como Jesus venceu, com a palavra. É a palavra que nos garante vitória sobre o pecado. O pecado nos afasta da Bíblia, mas a Bíblia nos afasta do pecado.
A Bíblia nos afasta do pecado. A intimidade com Deus, quando nós estamos cheios de Deus, não há mais espaço para coisas ruins. É por isso que Paulo, ele diz para nós andarmos no Espírito. E se a gente não andar no Espírito, a gente vai cumprir, nós vamos acabar atendendo as coisas da carne. Mas o escritor aos Hebreus, ele está nos chamando nessa noite para olhar somente para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, deixando todo o embaraço, as ideologias que dizem que nós somos um acidente, as ideologias que dizem que esse universo, ele é uma ilusão, ele sempre existiu, ele foi autocriado, mas nós aprendemos nesta noite que o universo, ele existe, porque antes de existiu uma força pré-existente que o chamou à existência, que é o nosso Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus que sem Ele nada nós podemos fazer. Às vezes a nossa mente é limitada, mas sabe como é que nós conhecemos ao Senhor? Sabe como é que nós aprendemos mais dEle? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Consolador. A Bíblia diz que ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Tem o Espírito Santo ao seu lado. Tem o Espírito Santo como amigo. Ele também é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, dos erros. E nós precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Vocês precisam, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que na minha geração, nós éramos ali assíduos no círculo de oração jovem. Ali no cenáculo, eu lembro da irmã Raimunda, lembro da irmã Otília, e muitos jovens da minha geração, como o pastor Neto Andrade, que é um grande pregador, conferencista. Nós orávamos ali no círculo de oração de crianças, depois de jovens, pedindo que Jesus nos batizasse com o Espírito Santo. E vocês têm que ter esse desejo, adolescentes, pré-adolescentes, porque Jesus diz, olha, vocês precisam conhecer as Escrituras, mas vocês também precisam conhecer o poder de Deus. Examinai as Escrituras. Busque conhecer as Escrituras, porque se a gente não conhecer, a gente errais por não conhecer as Escrituras. Mas vocês precisam também conhecer o poder de Deus. Vocês precisam ter a experiência com o sobrenatural de Deus. A partir de hoje, quem não é batizado ainda, começa a pedir, Espírito Santo me batize. Eu lembro que ainda adolescente, o pastor Gilmar pregando aqui em Bacabal, eu tinha aquele desejo de ser batizado. Eu lembro que nessa noite foi um monte de adolescente batizado. Eu lembro da Késia, filha do pastor Raposo, outros colegas foram batizados. E a gente ia para a escola e vinha e voltava de bicicleta falando em línguas estranhas ali na Rua Grande. E a gente precisa ensinar a vocês a viver essas experiências, porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos revestidos, nós temos ousadia, nós temos mais força para dizer não ao pecado, e Jesus está aqui para nos revestir. Vocês precisam de armas espirituais para vencer esse mundo mal. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Todos os dias tem guerras espirituais que nós enfrentamos. É importante que nós pais, venhamos ser sacerdote dentro da casa, pedindo que o Senhor venha cobri-los com o sangue precioso. Que Deus possa cobrir e proteger das hostes infernais da maldade,
que tentam destruir aquilo que o Senhor colocou e projetou para cada um de vocês, porque Ele sabe que daqui desta noite vai sair pregador, vai sair cantor, vai sair missionário, vai sair professor da escola dominical, vai sair líderes de escola bíblica, líderes de jovens. Porque como o Senhor usou a boca do profeta Jeremias para dizer: eu bem sei os planos que eu tenho preparado para vós, são planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós acreditamos que a grande origem que Deus projetou para esse universo, para as nossas vidas, você é muito mais do que você imagina, porque você foi pensado, você é obra-prima, tua vida tem um propósito, você tem raízes e precisa fortalecer essas raízes na igreja, com a palavra de Deus, com a oração. Tem um hino que a gente está cantando muito nesses últimos dias. Eu vi a Rosa cantando a primeira vez, eu não estava no culto, mas assistindo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a sua. A tua, te ouvir. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz tudo. Mas se eu te ouvir, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas nessa noite. Deus te chama, jovem, te coloca de pé nesse momento. Adolescente, fique em pé nesse momento. Deus não te trouxe aqui por acaso, você não é obra do acaso. Deus te trouxe aqui para ouvir a voz dele dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu te comprei pelo rico e precioso sangue. Eu tenho um plano maravilhoso para ti. E muitas vezes tu tens sido enganado, mentiras têm tentado roubar quem você é. Mas nessa noite ele te diz que ele tem uma verdade, é como âncora. A verdade de Deus é a única âncora firme para a sua identidade. O mundo está dizendo que não existe identidade fixa, você pode ser o que você quer, mas Deus, Ele te criou para ser bênção, para ser canal de bênção, para que as portas do inferno não venham prevalecer contra essa geração. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um plano, um projeto maravilhoso para a tua vida. Se você meditar na lei dEle, se você não imitar a conduta dos pecadores, e se você deixar todo o embaraço, adolescente, pré-adolescente, eu quero que você feche os olhos nesse momento, e como se você estivesse escrevendo uma carta para Deus, você contasse para Ele o que você mais está necessitando nesse momento. Quais os desafios que você tem enfrentado? O que você deseja melhorar na tua vida, na relação com os teus pais? Aquilo que você tem ainda como empecilho, como barreira, para dizer: papai, mamãe, eu te amo. Aqueles amiguinhos que você deseja trazer para a igreja e que sabe que a vida dele é totalmente diferente da de vocês, porque na família deles, Jesus ainda não é o centro. Porque vocês precisam, adolescentes, entender que vocês têm uma identidade inabalável e que Jesus, Ele nos traz aqui nessa noite para dizer que você é criado por Ele com um propósito e uma intenção, que você tem um chamado único que só você pode cumprir, que você tem uma identidade segura e sua identidade está ancorada na palavra dEle e é imutável. E que muitas vezes vocês passam por lutas, vocês passam por perigos, vocês são desafiados, mas vocês são obra-primas.
do nosso Criador. E que você foi criado por um Deus intencional, e que cada detalhe na tua vida foi planejada com amor, e isso surgiu no coração desse Deus soberano, que sua origem revela o seu valor e define a sua missão. E que um dia nós iremos ter um encontro com o Senhor nos ares. Porque muitas vezes o mundo está pregando que a vida ela encerra aqui. Mas Jesus diz na sua palavra: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está voltando. O arrebatamento é real. O inferno também é real. E o diabo tem tentado levar crianças. Às vezes a gente abre as redes sociais e nós encontramos crianças sendo já instruídas em religiões de matriz africana, crianças sendo possuídas por demônios. E muitas vezes na escola a legislação tem impedido muitas vezes de nos manifestarmos como crentes, expulsando, porque eles consideram isso intolerância religiosa. Mas vocês têm que entender que o mundo aí fora é mau, que o mundo aí fora é cruel, mas Jesus, Ele nos trouxe aqui para nos dar armaduras espirituais. Ei, adolescente, pré-adolescente, Deus é o general e você é soldado, e vocês vão enfrentar guerras, desafios, lutas, mas saiba que vocês não estão só. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele nos daria armas espirituais para vencer. E Paulo diz que com as armas das nossas milícias nós destruiremos as fortalezas do inimigo. Ele te trouxe aqui para calçar os teus pés com o evangelho da paz, para te abraçar com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra do Senhor, para que vocês possam resistir os dias maus e que vocês possam crescer com propósito, com valor, sendo cidadão do céu e da terra, e que vocês possam, no dia do arrebatamento, ouvir a voz, ouvir o soar da trombeta, e que não se apresentem ao Senhor com as mãos vazias, mas que Ele possa dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. A minha oração nessa noite é que o Senhor venha revesti-los, venha protegê-los, venha colocar no coração e na mente de vocês que vocês são preciosos, que vocês não são acidentes, que vocês são obra-prima da mão de um Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo. E que Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Sabe por quê? Porque eu te amo,
Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te agradeço, Senhor, por essa juventude, Pai, por esses adolescentes, por esses pré-adolescentes, Pai. Que o Senhor possa estar tomando a cada um em tuas mãos, fazendo, Senhor, um instrumento de transformação nessa cidade. Que eles possam, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo lá na escola, lá na vizinhança, por onde quer que eles andarem, que o teu Espírito esteja com ele, que o anjo do Senhor acampe ao redor deles, que os livre e proteja de todo mal, que o Senhor venha guardá-los debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua mão potente, Senhor. Sustenta-os com a tua destra fiel, que eles possam entender que nada poderá nos separar do teu amor, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, mas que somos, Senhor, guardados em ti, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.